Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre os aneurismas. E a pergunta que fica é se você já ouviu falar sobre esse tema, né? Muitas vezes os aneurismas se desenvolvem em silêncio, sem dar sinais, e só é descoberto através de um exame de rotina ou, infelizmente, numa situação de emergência. O tema desperta a atenção justamente porque pode afetar qualquer pessoa e trazer graves riscos à saúde. No programa de hoje, a gente recebe o médico angiologista, Dr. Marcos Rogério Couve, para explicar o que é o aneurisma, quais os fatores de risco, como é feito o diagnóstico e, principalmente, quais os caminhos para a prevenção e quais os tratamentos disponíveis. Bom dia, Marcos Rogério, prazer te receber aqui no Saúde Algo Mais para falar de um tema extremamente interessante, né? Bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui. Realmente é um assunto interessante. Interessante porque não é raro a gente ouvir ou receber um paciente que, com surpresa, recebe o diagnóstico de um aneurisma, por vezes numa situação ainda sob controle, mas algumas vezes em situações de urgência e emergência, né, Marcos? É muito comum e, assim, grande parte da população tem alguém na família ou algum conhecido que já teve, porque a incidência realmente é frequente. E é importante porque, assim, o resultado final muda completamente se você trata ele na urgência ou na emergência ou se você trata ele preventivamente. É verdade. E o que é o aneurisma? O aneurisma, primeiro assim, basicamente ele pode acontecer em qualquer artéria do corpo humano. A artéria é aquela que leva sangue arterial com oxigênio, depois volta o sangue venoso, que são pelas veias. O aneurisma é uma dilatação. Geralmente, por definição, ele tem que ter para ser aneurisma, ele tem que ser maior do que 50% do tamanho da artéria. Então, por exemplo, se uma artéria mede 1 centímetro, se ela estiver medindo 1,6, ela tem um aneurisma. Já é um aneurisma, né? Sim. Agora, quais são os locais mais frequentes de diagnóstico de aneurisma? Eles podem dar em todos os lugares, mas assim, eu vou falar da parte periférica, porque os aneurismas, que é a sua área de atuação, os aneurismas cerebrais são muito comuns, são aneurismas, mas quem trata é o neurologista. Eu não sei a frequência deles, na verdade, mas os lugares mais comuns são os aneurismas, os mais perigosos, é o aneurisma de aorta abdominal ou da aorta torácica, que é a artéria mais grossa, é uma artéria de 3 centímetros, então é onde passa todo o sangue do corpo. Só que ele pode dar na artéria do rim, que é muito frequente, em mulheres é muito comum na artéria do baço, que é a artéria esplênica, ele pode dar em qualquer artéria. E qual é a causa mais importante ou as causas mais importantes para os aneurismas? É um conjunto de causas. A causa genética está incluída, então, assim, pessoas, por exemplo, se você tem algum parente de primeiro grau na sua família que tem aneurisma, você tem 10 vezes mais chances de ter aneurisma do que uma pessoa que não tem ninguém na família. Aí acende a luz amarela. Acende a luz amarela. Tanto que tem protocolo que você tem alguém na família, você rastreia a família inteira. A causa mais comum depois disso é a ateromatose, que é a placa de gordura que fica na artéria, que é comum a várias doenças periféricas. Colesterol, assim, como as doenças cardíacas também. O colesterol, a obesidade, o sedentarismo, tudo que leva a artéria... Hipertensão, a hipertensão arterial e o envelhecimento, porque assim, a artéria envelhece, nós envelhecemos, o cabelo, a pele, a artéria também. Então, junta esses fatores todos, mas com a predisposição genética, que as paredes da artéria têm uma alteração genética, no futuro você pode desenvolver. Agora, Marcos Rogério, o grande medo que existe é de um rompimento de um aneurisma. É certo que o aneurisma vá romper? Então, isso sempre ocorre? Ou ele pode ficar ali? O que eu costumo dizer? Estabilizado. Que a gente tem que dividir aí aneurisma de artérias maiores, como o de aorta, e aneurisma de artérias menores, de artérias viscerais, como a renal, por exemplo. O da aorta, ele sempre vai romper, se a pessoa não morrer por outra causa, por exemplo, um infarto ou algo assim. A grande questão é que saíram as diretrizes agora do Colégio Americano e do Colégio Europeu, tem uma definição para isso. Então, se o aneurisma em homem está abaixo de 5,5 centímetros de diâmetro, na aorta abdominal eu estou falando, um aneurisma verdadeiro, e o paciente não tem dor, você só acompanha aquilo, abaixo de 5,5, porque estatisticamente o risco cirúrgico é maior do que se fizer nada. Agora, se ele for maior do que 5,5 para homens e maior do que 5 para mulheres, mesmo sem ter dor, sem ter nada, você tem indicação de cirurgia. Se ele é menor, 3,5, e o paciente tem dor, ou ele cresce mais de 1 centímetro num ano,
você tem que intervir porque é um sinal de que ele pode romper, mas tem que monitorar, mas a indicação tem critério bem estabelecido. Agora, faixa etária influencia? Influencia. Geralmente, para pessoas jovens é muito mais comum aneurisma cerebral, porque é congênito, tem uma causa genética maior. Mas nos periféricos, se é paciente muito novo, geralmente alguma má formação na artéria específica. Uma angiodisplasia, outras doenças, mas assim, é uma doença mais comum da 6ª década em diante. Marcos, quando a gente fala em aneurisma, a gente fala muito numa doença silenciosa, mas ela pode manifestar alguns sintomas nos pacientes? Geralmente, Ricardo, é um problema porque assim, a imensa maioria dos diagnósticos de aneurisma é feito acidentalmente. O que eu quero dizer? Verdade. A pessoa faz um ultrassom para ver alguma outra coisa, vê a artéria dilatada. E a partir daí você usa a tomografia para você especificar e continuar acompanhando. Mas ele não dá sintoma, ele dá sintoma quando ele está na iminência de rotura. Não é comum, geralmente a dor é quando rompe. E quando rompe, é aquilo que a gente conversou, é uma artéria de 3 centímetros que passa o sangue todo do corpo. Então, assim, é uma emergência absurda. Agora, Marcos, a gente vai para o intervalo e depois eu gostaria de saber como é feito o diagnóstico dos pacientes. Já voltamos, fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso.
Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o médico angiologista, Dr. Marcos Rogério Covre, e nós conversamos aqui sobre aneurismas de artérias periféricas, artérias que são importantíssimas para o normal funcionamento do nosso corpo e que, quando diagnosticadas numa fase mais avançada ou numa emergência, pode trazer grandes riscos à vida. Marcos Rogério, você disse sobre as causas genéticas, os fatores de risco como hipertensão, diabetes, dislipidemia, o próprio envelhecimento, e falou também da importância da triagem daquelas pessoas que têm um histórico familiar. Quais são os exames utilizados para avaliar esses pacientes? Então, o exame básico, geralmente, é o ultrassom abdominal, que a pessoa faz por outra causa e identifica o aneurisma. E também, às vezes, é usado em campanhas para rastreio. Perfeito. Porque é um exame fácil, não tem radiação, fácil execução, tudo. Não é caro, né? Não é caro. Identificado o aneurisma, aí você tem que partir para outro exame, que o exame, o que a gente chama de gold standard, que é o principal exame, é a tomografia com contraste, a angiotomografia. Porque aí você vê qualquer artéria. Quando você faz o diagnóstico através do ultrassom ou da angiotomografia, quais são os fatores mais importantes para avaliar o risco ou não da rotura e qual tratamento instituir? Perfeito. Por exemplo, o aneurisma tem dois tipos, que a gente chama, tem mais de dois, mas os principais para nós é o verdadeiro, que é o fusiforme, ou o sacular. Eu costumo citar como exemplo o sacular, porque ele tem uma chance maior de rotura e aí independe do tamanho do aneurisma. Por exemplo, todo mundo já teve aquelas bexigas de aniversário que enche. Algumas vêm com defeito e formam aquele biquinho. Aquele biquinho é o sacular. Então a chance de rotura dele é muito maior do que a parede é mais frágil. A parede é mais frágil. Então, assim, esse tem que intervir no diagnóstico. Não dá para você acompanhar clinicamente pelo tamanho. O fusiforme, que é a dilatação da parede toda, você vai acompanhando, depende do tamanho, com a tomografia anual ou a cada 2 anos, a evolução. A não ser que o paciente tenha dor, alguma coisa nesse meio tempo que faça você... A dor, ela é um fator importante. É um fator importante, mas é importante sempre o especialista avaliar, porque assim, tem várias coisas no abdômen que dói. Assim, nem sempre é o aneurisma, porque a dor do aneurisma de rotura é assim, é bem característica. A pessoa tem como se fosse um infarto, é lancinante, a pressão abaixa, fica branco, sua frio, aquela coisa. E tem aquela dor que é uma dor, sente aquela bola pulsátil e aquela dor que você sente a dor, mas você tem que diferenciar, se não pode ser intestino, se não pode ser vesícula, crise renal, então tem que ser avaliado. Agora, Marcos Rogério, não deve ser muito fácil para o paciente, né? Não. Saber do diagnóstico e ficar naquele compasso de espera, fazer avaliação semestral, anual. Então, eu imagino que deve ser muito angustiante. É angustiante, né? E isso é colocado para o paciente, porque assim, a gente não pode, Ricardo, a gente tem que seguir a diretriz. A diretriz fala que é acima de 5,5. Mas tem pacientes que falam, doutor, tem 4 centímetros. É o que eu disse, ele vai chegar aos 5,5 ou ele vai romper antes. É que estatisticamente a chance é menor. Tem paciente que não consegue conviver com isso e não está não é uma contraindicação absoluta você intervir antes por conta da história natural da doença. Mas tem que ter parâmetro, porque senão opera-se tudo e nem tudo, nem nunca, nem sempre é o ideal. Né? Agora, uma dúvida que a gente recebe dos pacientes, né? O paciente que tem um aneurisma, quais são os cuidados que ele deve ter em relação à sua saúde? Controle de pressão, exercício físico... Basicamente, a mesma coisa para doenças coronárias ou de cardíaca. Controle de pressão, controle do colesterol. O exercício, a não ser que seja um aneurisma, porque a gente pega as aneurismas muito grandes, mas assim, não tem... Geralmente, quem tem, nós falamos que é de uma faixa etária de 60 a 70 anos para cima.
pessoa não vai fazer... Bom, hoje em dia até faz, né? Mas, de maneira geral, não faz exercícios tão extenuantes. Então, assim, o exercício comum, a academia, pode continuar fazendo. A grande, como tudo na área da saúde, é o excesso. Você pode fazer, mas também você não pode correr, não é adequado que você corra uma meia maratona, porque aumenta a pressão. A pressão, para a rotura, a pressão é o grande vilão. Agora, é fundamental, então, o controle da pressão. Sem né, dúvida. Para isso e para todas as doenças para todas as periféricas, doenças, mas arteriais. No portador de Sem aneurisma, dúvida nenhuma. Tem que ficar fundamental. rígido. E tem medicamentos que são Claro. utilizados para evitar esse Antigamente, aumento. Né, antigamente tinha os remédios, não tem, assim, esses remédios usavam às vezes beta-bloqueador, outros remédios, mas assim, nas últimas diretrizes, assim, não tem remédio que você tome para o aneurisma para evitar que ele aumente. Você tem que controlar a pressão. Que antes tinha, né? Ah, o beta-bloqueador e tal, mas não tem mais. Você tem que controlar a pressão, seja com qual medicamento for. Ou um inibidor do ECA, ou qualquer um deles. Controle do peso é importante nesses pacientes? Controle do peso é importante por vários motivos. Primeiro, porque tudo bem que é uma pressão extrínseca, de fora para dentro, com o abdômen muito grande, mas o problema é o seguinte: a gente que é cirurgião, assim, é bem mais trabalhoso e mais arriscado operar um paciente de peso elevado, porque tem riscos inerentes à condição física dele. Então, tudo fica mais difícil. Então, o peso, só o peso por si só não vai fazer, mas geralmente o peso traz junto com ele a hipertensão, a dislipidemia. Todo um processo inflamatório. Exatamente isso. Cigarro e álcool. O álcool, assim, o álcool e o cigarro são péssimos para todas as doenças periféricas, porque eles fazem acelerar o processo de ateromatose, que destrói a parede da artéria, que faz ela começar a dilatar ou piora o quadro. O álcool de maneira que a gente chamava, que nem tem, não querem nem mais falar isso, que é social, porque fala, eu tomo 2 cervejas, mas tomo todo dia. Não, né? Então, assim, mas aquele álcool, a bebida de final de semana, sem excesso, não está contraindicado. Agora, o uso continuado prejudica não só isso, como as outras. Né? A gente vai fazer mais um intervalo e volta para falar sobre o tratamento. Eu sei que tem muita coisa nova. Tem muita coisa. E você é um especialista na área. Fiquem com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor,
oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo o cuidado com você. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o médico angiologista, Dr. Marcos Rogério Covre, ele que veio conversar com a gente sobre aneurismas, especificamente os aneurismas periféricos da aorta torácica, da aorta abdominal, dos membros inferiores, enfim. Marcos, quando a gente fala em aneurisma diagnosticado, aneurisma que tem indicação de tratamento antes de romper, qual é a conduta? Quais são os tratamentos existentes? Então, isso é importante porque, assim, é um exemplo que eu costumo dar para os pacientes, que é o seguinte, porque às vezes o paciente pergunta sobre o risco da cirurgia. Então, assim, o risco é assim, de cada 100, se você faz uma cirurgia minimamente invasiva, que eu vou falar como é, de cada 100, 2 complicam. E se você espera romper para operar na urgência, de cada 100, 98 complicam. O quadro é dramático. É dramático. Na urgência, Então, existem basicamente 2 tipos de cirurgia, lógico, com variações entre elas, que é a cirurgia aberta, que a gente sempre fez, que você abre o abdômen inteiro. E as pessoas vão poder acompanhar as imagens aí enquanto você fala. Abre o abdômen inteiro, tira o intestino para fora, porque a aorta fica lá atrás, encostado na coluna, e você troca aquele pedaço aneurismático por uma prótese de Dacron, que é uma prótese que já vem pré-pronta, e aí você costura proximal e nas artérias e você fecha. Essa é a cirurgia aberta. Qual o grande problema para nós da cirurgia aberta, Ricardo? Que na estatística mundial, o risco da cirurgia aberta é em torno de 5%. O problema é que nós não conseguimos replicar essa taxa de mortalidade somente de 5% aqui. Por quê? No Brasil, de maneira geral. Porque não depende só do doutor ter habilidade para operar. Depende do anestesista, da condição anestésica, do intensivista no CTI. É um paciente muito mais instável para manejo do que um paciente, porque ele abriu o abdômen inteiro, claro. É uma cirurgia muito grande. E o outro tipo de cirurgia que a gente atualmente que a gente sempre faz, só não faz porque tem indicação também para uma e para outra. Claro. Só não faz quando se enquadra nessas indicações, é a cirurgia percutânea, que é endovascular, que a gente não fura, quer dizer, não corta, faz um furo, mas existem seladores que a gente usa, porque a prótese é da grossura de um dedão. Ela entra fechada e depois abre. E você trata via endovascular com 2 cortes, dois pontos na virilha e às vezes um ponto no braço, embaixo da axila, dependendo da gravidade do aneurisma. E você, por via endovascular, você trata. É como na questão do stent para coronária. Então, assim, o risco desse é menor do que 2%. Esse risco de morbimortalidade, serviços como o nosso aqui e outros, conseguem replicar a estatística americana e mundial. Porque aí não depende tanto, o paciente não perde sangue, não tem que ser transfundido. É diferente. É diferente. Então, assim, o pós-operatório é muito mais tranquilo, a sobrevida é muito mais alta. Agora, quando é que está indicada a cirurgia aberta, convencional? A cirurgia aberta geralmente está indicada, hoje em dia, o gold standard é a cirurgia endovascular. Sim. Ela está indicada quando, por condições anatômicas, de angulação do aneurisma, estreitamento de artérias onde vai subir a prótese fechada,
você não consegue fazer a cirurgia endovascular. Na verdade, hoje inverteu-se. Antes a cirurgia aberta era o gold standard, agora a cirurgia aberta é onde não dá para você fazer. Foi até por isso que eu perguntei, né? Quando é que está indicada? Porque normalmente é a aneurisma cirurgia muito grande, que não tem trombo também, porque tem risco de vazamento, mas assim, é bem limitado. Agora, a questão que preocupa todo mundo. Cirurgia o tratamento no rompimento do aneurisma. O tratamento no rompimento do aneurisma é do jeito que a gente consegue. Melhorou muito, porque o advento da cirurgia endovascular trouxe alguns mecanismos que a gente usa para ela, que usa na aberta. Então, por exemplo, no aneurisma roto, quando o paciente chega com o aneurisma roto, ele chega instável hemodinamicamente. Pressão muito baixa. Toda uma estrutura de CTI. Então, ele tem que ter uma estrutura, um hospital tem que ser grande, ele tem que subir do pronto-socorro, não dá para fazer exame, ele sobe e vai para o centro cirúrgico. Aí, a experiência nos mostra que antes de anestesiar, você prepara tudo, hora que fala anestesia, você já abre. Por quê? Porque quando você está com dor, está tudo contraído. Se você anestesia e depois vai pintar, o paciente ele faz um choque hipovolêmico e você não consegue tirar mais. Tempo, né? O que a gente usa hoje? Por conta da endovascular, mesmo quando é aberta, a gente vai pela virilha primeiro, faz uma punção e põe um balão. Então você passa o balão para cima de onde está roto e insufla ele. Então você trava a circulação toda. Aí pode anestesiar, claro que não pode ficar muito tempo, porque geralmente está acima das renais, tudo, mas você controla mais hemodinamicamente. É interessante isso, né? É uma técnica. Tem muito tempo que está sendo feita essa técnica? Não está não. É só serviço que tem muita urgência e emergência, e a gente usa essa técnica que existe e salva, é um salvamento, chama Reboa. É interessante mesmo, porque é um drama, né? O tratamento. O sangramento. Você faz aberto, mas você controla o sangramento e Agora, o paciente com aneurisma roto de aorta, ele exige algo que muitas vezes as pessoas não estão atentas, que é a rapidez do diagnóstico. Diagnóstico, perdão te interromper, do diagnóstico e a estrutura do hospital de atendimento. Exato. Porque se ele demora muito no pronto-socorro, ele não chega no centro cirúrgico. Porque quanto menor o tempo entre o diagnóstico e o tratamento... Diretamente proporcional ao resultado de salvamento. É isso mesmo. E é isso mesmo. Quanto mais rápido intervém, maior a chance de salvar o paciente. Portanto, é fundamental que se faça um acompanhamento quando tiver grandes fatores de risco. Exatamente. Principalmente quando tiver um histórico familiar, para que, se tiver que fazer, faça de forma programada. Programada, sem dúvida. Agora, como é o pós-operatório nesses pacientes que fizeram a cirurgia programada? É tranquilo? A recuperação é rápida? Como é isso? Olha, é que tem dos dois tipos de cirurgia. Vamos falar da cirurgia mais usual, minimamente invasiva. O paciente opera, programou, operou de manhã, vai para o CTI porque fica 24 horas para ver sangramento, cuidados. No dia seguinte, tem pacientes que a gente já dá alta, ele passa um dia no hospital. Alguns casos, você fica 2 dias, senão você não fica nem isso. Então, assim, evoluiu muito a cirurgia de aneurisma, tanto na morbimortalidade quanto no tempo de internação. Agora, a cirurgia não é uma cura definitiva, exige um acompanhamento e os cuidados posteriores. Exato. Né, isso é importante. É importante porque a doença é sempre importante. A doença é da artéria. Sim. Naquele momento, aquele segmento dilatou, mas a doença evolui. Ela pode aparecer. Mesmo quando você faz cirurgia convencional ou não, a doença evolui para cima ou para baixo, ou aparece em outras artérias. Então, o segmento. E aí, antigamente, fazia segmento tomográfico todo ano. Agora usa-se o ultrassom, que tem microbolhas, você faz, é mais barato, não tem radiação. Você faz o acompanhamento com ultrassom, geralmente, 6 meses, 1 ano, depois anual. Se você achou que tem alguma alteração, aí você começa a fazer com tomografia. Mas tem que confiar no ultrassonografista, né? Porque claro, é um examinador dependente. Muito examinador dependente. Marcos Rogério, quero agradecer muito. Um tema extremamente importante. E você falou com muita clareza e objetividade. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço e agradeço a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês e até o próximo Saúde e Algo Mais.